Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica sobre função do primeiro grau, seguindo a linha de resoluções de exercícios do Enem, exercícios sobre função que apareceram nos Enems anteriores aí. Espero contribuir para a aprendizagem de vocês. Então vamos para o exercício. O exercício caiu no Enem de 2017. Né, e ele fala o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Aí eles colocaram para nós aqui, né, o gráfico representando esse texto. Colocaram o tempo no eixo X, colocaram o lucro no eixo Y. Lembrando mais uma vez que o eixo X é as abscissas, né? E o eixo Y são as ordenadas. Aí foi trocado. Ao invés de colocar Y, colocou lucro. E ao invés de colocar X, colocaram tempo, em dias. É bom de fazer uma análise aqui antes de tentar resolver o exercício seguinte, ó. Você imagina assim, ó, quando o meu X aqui era zero, né? Aqui é o eixo X. Ó, o X e o eixo vertical é o eixo Y. Quando o meu X era zero, quando o X era zero, quanto que vale o Y? O Y valia menos 1.000, né? É bom vocês, quem tem alguma dúvida aí sobre esse estudo, essa localização dos pontos no plano, dá uma olhadinha. Eu vou tentar gravar algum vídeo, né, que ensina você a colocar os pontos num plano cartesiano. Então aqui, ó, eu tenho, quando o meu x vale zero, o x vale zero. Quanto que é o meu y? Menos 1.000. Né? Quando o meu x vale zero, o meu y vale 1.000. Agora, quer ver? Ó, quando o meu x vale 20, ó, o x vale 20. Qual é o meu y? Né? O meu y vale 3.000. Né? Então, saber olhar no gráfico é importante. Tá? Saber olhar no gráfico é importante. Então, ele quer o seguinte: com base nesse gráfico, que você fale qual que é a alternativa que descreve o lucro da empresa em função do tempo. Né? A empresa iniciou, né, o mês e os dias foram passando, né, foram vendendo, comprando, enfim, as atividades ocorrendo, e a empresa chegou no fim do mês e eles querem saber, teve lucro ou não teve? Qual que é a função matemática que vai representar os dados dessa empresa, né? Só com base na análise do gráfico, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30 do mês. Né? Caiu no Enem em 2017. Aí você vai olhar o gráfico e falar qual que é a equação que representa algebricamente a situação da empresa, com base no gráfico. Então, nós temos que lembrar, né, da equação da reta. Né? Saber que a função do primeiro grau, né, ela tem uma característica, né, eu tinha um professor de matemática que falava: a equação da reta tem uma cara. Né? Qual que é a cara da equação do primeiro grau? Y é igual a x, A vezes x mais B. Quem que é o A? Quem que é esse B? Eu tenho que lembrar que o A, que eu vou mostrar daqui a pouco, é chamado de coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. O coeficiente angular vai falar para mim se essa reta aqui, ó, né? Essa reta, ela é mais inclinada ou ela é menos inclinada. Quanto mais inclinada, significa que o lucro, né, o lucro da empresa, ele foi crescendo muito rapidamente. Né? Se esse gráfico fosse, essa reta fosse mais inclinada aqui. Se ela fosse menos inclinada, ia falar para a gente que a loja, né, a empresa foi obtendo lucro, mas só que mais lentamente. Né? Então, saber que o coeficiente angular de uma reta fala para nós o tanto que
está ocorrendo o crescimento, qual que é a taxa de variação do crescimento, né? Se está indo muito rápido ou indo muito devagar. Agora, saber que uma equação do primeiro grau, saber que uma função do primeiro grau nos dá uma reta, e saber que uma função do primeiro grau ela tem uma cara, né? Que a cara dela é assim, ó, y é igual a x mais b. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha lá, y é igual a vezes x mais b. Esse a aqui é um valor chamado coeficiente angular, que vai falando para nós, né, a taxa de variação, né, de crescimento dessa reta. E o b é o coeficiente angular. Desculpa, o B é o coeficiente linear, o A é o angular, o B é o linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é quando o meu x vale zero. Quando o meu x vale zero, qual que era o meu y? Quando o meu x vale zero, o meu y era menos 1000. Então, o coeficiente linear desse gráfico aqui, dessa função, é menos 1000, né? Então, resumindo, né, é um exercício que fala sobre uma loja que começou suas atividades, foi fazendo os registros e no final do mês ele quer saber como que ficou o lucro, né? Para isso foi construído um gráfico, né? E ao olhar o gráfico você tem que tentar entender, tentar encontrar uma função matemática que descreve o lucro da empresa. Então nós temos aqui, ó, do A ao E, né? L entre parênteses T. Como que lê, né? Como que nós vamos ler esta equação? É o lucro em função do tempo, né? Lembrando, nós estamos naquela linha de vídeos que fala sobre função. E você tem que saber explicar em palavras o que é uma função. É uma grandeza dependendo da outra. O lucro da empresa ele está em função do tempo, né, de operação da empresa. Quanto mais dias ela operar, e quanto mais ela faturar nesses dias, né, nos tempos, mais lucro ela vai ter no final do mês. Então é o lucro em função do tempo, tá? Então aqui ele poderia colocar só L, né? L é igual, o lucro depende, né, do tempo. Então, qual a equação aqui que fala do lucro dessa empresa? Só olhando o gráfico. Então, eu coloquei aqui uma solução bem detalhada, escrita, para vocês poderem, né, ao estudar a função do primeiro grau e ao resolver exercício aí, ao ver o vídeo, né, ele pode dar auxílio para vocês ao fazer os comparativos, né? Às vezes a gente não sabe fazer um exercício. O que é que você faz? Você olha alguém fazendo algum parecido e tenta entender e vai fazer o que você tem no seu livro aí, apostila. Então você vai pausando o vídeo e vai lendo com atenção, entendendo o que você tem e você vai conseguindo avançar nos seus estudos. Então a solução aqui, ó, eu escrevi assim: como a função lucro é uma reta, devemos calcular o seu coeficiente angular e o linear. Como ele nos deu um gráfico com uma reta, se você descobrir qual que é o coeficiente angular e qual que é o coeficiente linear dessa reta, você vai descobrir a função, vai descobrir como que é a função que descreve o lucro da empresa. Então eu escrevi, né, ó, a equação da reta aí, vocês têm que saber, né, que a equação da reta tem essa cara, como eu falei, né, y é igual a x mais b. Significa o seguinte, que sempre uma equação de reta ela vai ter um número, né, que vai estar associado a uma incógnita, a uma variável, a alguém que vai mudando ao longo do tempo. E um valor fixo inicial, que é o coeficiente linear. Então, eu coloquei aqui, ó, o valor do coeficiente linear é dado quando o seu x vale zero. Se o x vale zero, a gente olha no gráfico lá, ó, a gente vê, quando o x vale zero, o meu y vale menos 1000, né? Então, dando prosseguimento, ó, o valor do coeficiente angular ou taxa de variação. Que
taxa de variação é essa? É o tanto que o gráfico vai crescendo, se ele vai crescendo mais inclinado ou menos inclinado. É calculado pela variação do eixo y dividido pela variação do eixo x. Pessoal, para descobrir esse coeficiente angular, ó, qual que é o valor inicial do y? O valor inicial do y é menos 1.000. Qual que é o valor final do y? 3.000. Então, o y final aqui, ó, é 3.000. O y inicial é menos 1.000. Aí nos livros de vocês, eles podem colocar y2 ou y1 aqui embaixo. Ou yb, ya, né? Ele vai representar aqui, ó, esse menos 1.000 é um ya, ou seja, é o valor inicial do y. E o 3.000, yb, é o valor final do y. O a vem primeiro, o b vem depois. Por isso que, às vezes, nos livros eles colocam dessa forma, tá? Ya, yb. Agora, quem que é o valor final do x e o valor inicial do x? O valor final do x é 20. O valor inicial do x é 0. Então, eles podem colocar x1 ou x2, ou xa, xb, porque o a vem primeiro, o b depois, é óbvio, né? Então, ele vai colocar aqui, ó, um xb aqui, um xa. Então, o que é essa taxa de variação dessa reta? Se eu pegar 3.000 menos 1.000 e dividir por 20 menos 0, eu vou descobrir o tanto, né, a taxa de crescimento dessa reta, que é o coeficiente angular. Aí eu fiz esse cálculo aqui, ó, bem detalhado, para vocês. Ó. O valor do coeficiente angular, ou taxa de variação, é calculado pela variação do eixo y dividido pela variação do eixo x. Eu vou pegar o valor final do y, subtrair do valor inicial do y. E vou dividir pelo valor final do x menos o valor inicial do x, né? Então, eu escrevi aqui, ó, A é igual tangente de alfa, né? Tangente do ângulo, que é igual delta y sobre delta x. Ou seja, o coeficiente angular de uma reta é igual o cálculo da tangente, né? Vocês já devem ter estudado trigonometria em algum momento. Se não estudou, em breve vou postar algum vídeo falando sobre trigonometria. Então, o coeficiente angular é igual à tangente de um ângulo, né? A tangente é da reta, né? A inclinação da reta, que é igual à variação do eixo do delta y, né? A variação do eixo y pela variação do eixo x. Lembrando que delta aqui, ó, é para indicar variação. O que é variação? Eu vou pegar o valor final, que é o yb, menos o ya, dividido pelo xb menos o xa, que é o que eu falei aqui com vocês. Ó. Quem que é meu yb? 3.000. Quem que é meu ya? Menos 1.000. Quem que é meu xa? 20. Quem que é meu quem que é meu xa? É 0. O meu xb, 20. Então, yb, 3.000. Ya, menos 1.000. X é B, 20. XA, 0. Tá? Então, voltando aqui na equação. Então, a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, é igual à tangente do ângulo. Que ângulo? É esse ângulo aqui, ó, entre a reta, né, e o eixo X. Eu vou calculando a inclinação. Eu tenho que fazer esse lado, né, a variação desse lado dividido pela variação desse outro lado aqui. Então, voltando aqui na função, ó, então essa equação, né, é bom vocês gravarem que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo, que é igual o ΔY sobre o ΔX. E ΔY é o YB menos o YA, ou o XB menos o XA. Alguns livros colocam B, outros livros colocam 1 e 2, né? Então vai depender muito aí da notação do livro que vocês utilizarem. Então aqui eu só repeti, tá? A equação que eu mostrei no slide anterior. E aqui embaixo eu coloquei, ó,
o coeficiente angular, que é o A, é igual à tangente do ângulo. Aqui eu coloquei alfa, aqui eu coloquei beta, né? Foi uma distração, mas é o ângulo. Alfa é um ângulo, beta é um ângulo. E eu fiz, ó, delta y sobre delta x. E coloquei que é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Quem que é o YB? É o 3.000, é o valor, né, que está lá no alto do eixo Y, 3.000. Esse menos aqui, ó, é esse menos, é o menos da fórmula, menos. E esse menos 1.000 é o valor que estava lá no gráfico, ó, que é esse menos 1.000. Então eu fiz 3.000 menos menos 1.000. E vou fazer 20 menos 0. Né? Então, voltando lá no slide, 3.000 menos menos 1.000 dividido por 20 menos 0. Então, eu repeti a conta duas vezes aqui, né? 3.000 menos menos 1.000, 20 menos 0. Foi repetido duas vezes. Então, eu escrevi ó, que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo. Né? Já escrevi aqui embaixo, mas já simplificado, que o coeficiente angular da reta é igual a 3.000 menos com menos vira mais 1.000. 20 menos 0 dá 20. Setinha para mostrar que continua do outro lado. 3.000 mais 1.000 dá 4.000. 20 menos 0 dá 20. 4.000 dividido por 20 deu 200. Ou seja, eu descobri o coeficiente angular. Ou seja, esse 200 aqui, ele vai acompanhar a letra, né? Lá na equação da reta. Ó. Cadê a equação da reta? Ó, y é igual a x mais b. Então, eu descobri quem que é esse A. Então, vai ser 200x mais o valor B, né? E como eu já falei para vocês que o valor B, que é o coeficiente linear, que o coeficiente linear é quando o meu x vale zero, se o meu x vale zero, o meu y vale menos 1.000, esse é o coeficiente linear. Então, tentando simplificar aqui para vocês. Foi dado um gráfico que mostra a variação do lucro de uma empresa em função do tempo, né, dos dias. Então, no tempo, no início aqui, né, quando o tempo era zero, né, estava iniciando as atividades, a empresa estava com uma dívida de R$ 1.000. E após 20 dias, eles já haviam lucrado R$ 3.000. E eu quero descobrir qual que é a função, a equação matemática, que descreve esse comportamento dessa empresa. Então, só nos deu o gráfico, eu tenho que descobrir, então, a função. Se eu tenho que descobrir a função, eu vou ter que usar a equação da reta, que é y igual a x mais b. Vou ter que descobrir quem que é o A dessa reta, né? Quem que é o A. Ó, y igual a x mais b é a equação geral da reta. Eu vou ter que descobrir quem que é o A e quem que é o B. O B é o valor chamado coeficiente linear e eu posso obter ele só analisando o gráfico. Né? Quando o seu x vale zero, o y vale menos 1.000. Né? Quando o seu x vale zero, você já descobre o valor do coeficiente linear. Quando o x vale zero, o y vale menos 1.000. Então, você acabou de descobrir o coeficiente linear, que é menos 1.000. Para descobrir o coeficiente angular, você vai ter que fazer essa conta que eu fiz aqui. Você tem que saber que o coeficiente angular é a taxa de variação, né, de crescimento dessa reta, ou diminuição. Né? Poderia ser de diminuição também. Então, o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo, que é variação de y por variação de x. Aí eu mostrei para vocês os cálculos e encontrei, né, o coeficiente angular igual a 200. Então, portanto, temos o A igual a 200. Né? Vocês olharam o cálculo anterior ali. Se ficou dúvida, pausa o vídeo, olha a resolução direitinho, tenta entender. E o B é o valor chamado coeficiente linear que eu obtenho ao olhar o gráfico. Quando você olha o gráfico e vê que o seu x vale zero, você já descobre o y, que é menos 1.000. Esse valor é o coeficiente linear. Então, eu escrevi para vocês aqui ó, a equação geral da reta. Y igual a x mais b. Né? Em cima eu coloquei
L em função de T. É o lucro em função do tempo, que é igual a 200T menos 1000. Nós descobrimos esse 200, que é o A. Ó. Então, no lugar do A, eu coloquei 200. O T eu não vou, é o tempo. Eu não vou colocar X. O X aqui porque é uma equação geral. Como ele está usando tempo, eu vou usar a letra T, para ficar, né, mais coerente. Menos 1000. Por que menos 1000? Porque o meu B vale menos 1000. Aqui é mais, mas pode ser menos, não tem problema não. O meu B vale menos 1000, então menos 1000. Então, a equação que descreve o lucro dessa empresa é essa aí. Ó. O lucro está em função do tempo, é igual a 200T menos 1000. Por que menos 1000? Porque, pelo gráfico, dá para a gente ver que a empresa iniciou as atividades com já uma defasagem de R$ 1.000. Pode ser um empréstimo que ela fez para iniciar. Então, ela passou os dias, ela lucrou, ela vai ter que pagar o empréstimo, né, para depois efetivamente contabilizar os lucros. Tá? Então, pessoal, esse exercício aí que eu fiz agora, ele caiu no Enem, né? No Enem de 2017, ó, no Enem de 2017, fala sobre função do primeiro grau, né? O conhecimento que você tem que ter é saber a cara da equação da reta, y igual a x mais b, saber o que é o coeficiente linear e o que é o coeficiente angular, né? Fazer os cálculos, né, com calma, com detalhe, e marcar a equação, né, a letra ali, ó, 200T menos 1000, que no caso foi a letra D, né, 200T menos 1000. Foi o Enem, o exercício do Enem de 2017. Mais uma vez eu agradeço, né, o tempo que você destinar para assistir o vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma para os estudos de vocês aí.